Atenção. Pela ordem, quem é, hein? Pela ordem. Começa aqui, depois vai para o Arnaldo. Luiz Sérgio Santos. Certo. Não, primeiro pelo deputado, depois Luiz. Atenção. Gravando. Olá, a TV Ceará apresenta hoje uma edição especial do programa Cena Pública. Nosso entrevistado é o deputado federal pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, Ciro Ferreira Gomes. Ciro já foi deputado estadual, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará e, por 2 vezes, ministro de Estado. No governo Itamar Franco, ocupou a pasta da Fazenda e, no primeiro mandato de Lula, foi ministro da Integração Nacional. Para sabatinar Ciro Gomes, convidamos o jornalista Luiz Sérgio Santos e o coordenador do Fórum de Transparência no Ceará, Alberto Amadei. O debate será mediado pelo jornalista Arnaldo Santos, diretor da TV Fortaleza, parceira da TVC, na rede estadual de emissoras públicas. Arnaldo, é com você. Obrigado, Estela. Bom, eu gostaria de começar o programa de hoje agradecendo à direção da emissora pela deferência do convite de podermos estar aqui não só para apresentar este programa especial, mas sobretudo na companhia do deputado Ciro Gomes, que dispensa maiores apresentações, e dos nossos 2 colegas colaboradores debatedores, os professores Alberto Amadei e Luiz Sérgio Santos. Deputado Ciro, muito obrigado pela sua participação. Gostaria de começar essa nossa discussão em torno de um assunto que lhe diz muito de perto, que é a própria Câmara dos Deputados, onde o senhor exerce o seu mandato. Nesse instante, até pelo menos enquanto gravávamos o programa, trava-se uma discussão muito grande em torno da questão da mudança da tramitação das medidas provisórias. E são muitas as críticas, de parte a parte, inclusive de próceres do governo anterior. Relembrando um pouco a história, o atual presidente Lula, quando deputado federal, disse certa vez que o excesso de medidas provisórias era uma forma autoritária de se governar. Fernando Henrique Cardoso, antes de ser presidente, foi até mais enfático e disse que a enxurrada de medidas provisórias é conspurcar a democracia. Nesse instante, qual é a sua leitura, a sua percepção sobre essas medidas provisórias, em profusão como tem sido, e a posição do Congresso, sobretudo, em relação a elas? Bom, eu desejo, se me permite, antes de responder a pergunta, agradecer à TV Ceará e ao seu diretor, meu amigo Guto Benevides, a oportunidade de estar aqui. Oportunidade essa que toma um relevo especial pela presença ilustre sua, Arnaldo Santos. 3 professores, o Arnaldo Santos, pouca gente sabe, mas está concluindo aí um doutorado na Universidade de Lisboa, em Portugal, com um belo trabalho. O Amadei, que é um velho e querido amigo e homem das boas causas sempre, desde muito garoto, não que não seja ainda muito jovem, e meu estimado amigo, brilhante intelectual, o professor Luiz Sérgio Santos. Bom, eu acho que há um abuso, uma certa vulgarização no uso das medidas provisórias, mas eu não aceito a explicação média que eu tenho ouvido entre os meus companheiros da Câmara Federal e do Senado, de que isso é o que está, vamos dizer, masculando, conspurcando, essas palavras fortes, castrando as atribuições do Legislativo. Eu não penso assim. De um lado, a Constituição de 88 é a responsável por essa contradição. A Constituição de 88 avançou para fazer do Brasil um país com regime parlamentarista. E na última hora, o presidente Sarney exerceu uma influência e na última hora, quando toda a lógica da Constituição evoluía para o parlamentarismo, foi introduzido o presidencialismo, sem a lógica do parlamentarismo que estava já preparada ter sido trocada. Então o presidencialismo em si já é um anacronismo, na minha opinião. Por quê? Porque os negócios de Estado, hoje em dia, modernamente, não são mais como eram no passado. Por exemplo, a economia hoje é um fenômeno freneticamente global, não que isso seja bom, nem que isso seja necessariamente mal. É fato que... Então você tem uma crise cambial na Malásia, que é de dia e aqui está de noite, aqui está de madrugada. Então separar
Aliás, Montesquieu, que elaborou a teoria da divisão dos poderes, já visualizava isso, né? Separar essas funções do poder político, que é uno, já não é mais moderno. Na minha opinião, jamais foi. Funciona na América do Norte, de onde nós copiamos o modelo, porque eles lá são uma ultrafederação. Eles evoluíram de uma confederação a uma brutal autonomia nos estados e a função legislativa federal praticamente está tratando de relações exteriores e defesa. E alguma coisa de seguridade social e mais nada. Tudo mais, direito penal, direito processual, tudo mais é localmente decidido. Bom, isso é história. O fato concreto agora, o parlamento brasileiro, que eu tenho um momento precioso da minha vida pública, as lições que eu estou aprendendo ali, eu jamais tinha sido deputado federal, sou tratado com a maior distinção, com o maior carinho mesmo, eu estou gostando muito desse momento, dessa lição, estou aprendendo todo dia. E ao contrário do que às vezes parece, porque o escândalo acaba tomando conta de tudo, né, e as pessoas com razão ficam indignadas, mas ao contrário do que parece, há muita seriedade, muito espírito público, muito trabalho na média da Câmara. Claro que você sabe que tem as coisas absurdas, as aberrações, e elas estão lá acabando por espalhar o mau cheiro, né, na instituição como um todo. Porém, a lógica de funcionamento legislativo brasileiro é completamente anacrônica. Para mim, né, que sou treinado, né, em reagir, em velocidade, em dar resposta para os problemas, chega a ser exasperante passar 9 horas discutindo uma medida provisória que já está em vigor, que os partidos todos, 100%, são favoráveis. Veja o que eu estou dizendo, 100% dos partidos são favoráveis. Ela já está em vigor, já produziu seus efeitos, não terá mais nenhuma consequência se for revogado. Isso demora, às vezes, 9 horas, pelos expedientes anacrônicos do século XIX que estão ali acostados nas tradições parlamentares e regimentais brasileiras. Então, de um lado, para concluir, de um lado, o Executivo precisa ser inibido na vulgarização do uso da coisa, mas, por outro lado, eu estou dizendo aos companheiros que me ouvem com muita distinção que o Brasil é ingovernável sem medida provisória. Ingovernável. Eu digo a você com conhecimento profundo de causa. Basta que eu diga, eu lembrei isso lá, que o real, a nossa moeda, foi criado por medida provisória. Naquela época, o rito da medida provisória, ela valia por 30 dias e podia ser reeditada indefinidamente. A medida provisória do real foi reeditada 52 meses seguidos. E a própria moeda do país, você imagina, né, foi criada por medida provisória. Aliás, essa é a percepção do atual presidente Lula, né? Veja bem, os meus companheiros se queixam lá, com alguma razão, mas a razão não é toda. Ontem, por exemplo, aconteceu um episódio pitoresco. O deputado Asdrubal Bentes, do Pará, apresentou um projeto de lei, ainda em 2007, regulamentando o ordenamento fundiário da Amazônia, que é um grave problema que demanda uma solução. Aquilo está andando lá a passo de cágado, né, a passo de tartaruga. E o executivo que está vendo, né, a confusão, o fogo, Tailândia, vai lá, desmonta uma estrutura madeireira, desemprega 5 mil brasileiros. E pronto, aquilo está acontecendo na Amazônia e aquilo precisa ser regulamentado. O executivo baixou a medida provisória rigorosamente ipsis literis o projeto do deputado Asdrubal Bentes. Isso virou um escândalo na Câmara, como se fosse uma usurpação, um plágio safado da iniciativa do parlamentar. Mas não é. É que o sentido de negócio, de urgência, de qual é a questão que tem que ser resolvida, explode sobre o Executivo. E as responsabilidades do Legislativo se aperfeiçoam com uma lentidão do século XIX. Isso nós precisamos ajuizar. Deputado, já que nós estamos, o senhor está falando sobre... Ou seja, o Fernando Henrique falou mal e fez muito, o Lula falou mal e fez muita, eu não estou falando mal. E o presidente Lula disse que sem medida provisória não dá para governar esse país. Mas eu queria ouvir sua opinião sobre, já que falamos sobre legislativo, como é que o senhor analisa a chamada reforma tributária no Brasil, que está aí em andamento? Que tipo de leitura crítica o senhor faz? Uma questão que se coloca agora, do ponto de vista do contribuinte, a reforma tributária vai facilitar a vida nossa do contribuinte, do cidadão brasileiro que é tributado aí em 25% do que se chama de a receita, que na verdade é salário, não é lucro. Como é que o senhor analisa isso? Bom, eu não alimento ilusões de que enquanto perdurar
não é, o modelo estratégico, o modelo econômico estratégico do Brasil, que hoje é basicamente ainda, com todas as mudanças que o presidente Lula fez e que não são pequenas, mas na substância o modelo ainda é um modelo que pode ser resumido em: o Estado virou um atravessador que usurpa riquezas de quem trabalha, que é o caso que você deu exemplo, e de quem produz, o empresariado, para financiar o rentismo, a especulação financeira que faz o privilégio de 70 mil brasileiros endinheirados, mas que também não são só endinheirados, são donos da mídia, são donos do poder, são donos, enfim, poderosíssimos no Brasil. Eu sei bastante quanto caro eu pago por falar com clareza esse fato. Isso é o que está acontecendo no Brasil. Se não mudar, não há reforma tributária possível. Por quê? Porque a União Federal hoje aplica 15 bilhões de reais por ano em todos os investimentos e paga 160 bilhões de reais para os juros, para os banqueiros atravessarem, tirar um pedaço e atravessar a coisa. De onde é que você vai? Para você reduzir a carga tributária, você tem algum ganho de escala possível. Eu fiz muito isso aqui no Ceará como governador, ou seja, você diminui um pouco a carga tributária e consegue com isso ampliar a formalização da economia, de maneira que mais pessoas pagam menos e o governo consegue arrecadar igual ou mais. É possível ampliar a base. E isso, a atual proposta de reforma tributária vai tentar, nada espetacularmente. Alguma simplificação, sem dúvida. Na verdade, a razão mais grave que está presidindo, e eu não fico feliz com isso, vou inclusive oferecer emendas, o fim da guerra fiscal, que não é o mais grave problema do povo brasileiro, nem do trabalhador, nem do produtor. É o mais grave problema de São Paulo. Sem dúvida. É a questão do ICMS tributado na origem e no destino. Não, tudo bem. Se isso vai ao destino, as finanças públicas das regiões periféricas do país, onde está o Nordeste, ganham perfeitamente. Porém, todo o nosso esforço de industrialização sofrida, né, precária, mas já com alguma consequência, tem por lógica o incentivo fiscal dado pelo sistema de tributação na origem. Se você fizer uma transição para o destino, isso teoricamente melhora as finanças públicas, mas se não tiver cuidado, e é isso que eu vou tentar adaptar, você provocará uma desindustrialização no Nordeste. Ministro, a questão da CPMF, na queda da CPMF, o ministro deu uma declaração de que foi um tiro que passou raspando no coração do governo. Isso está no Estadão. E disse mais, que a coalizão Tucano-DEM-Demo tinham dado um tiro no pé do país. Naquele momento, os principais protagonistas desse enfrentamento com o governo, e que impuseram uma derrota política, e agiram assim com uma radicalidade que eu não tinha visto ainda nos tucanos, o líder Arthur Vigílio e o senador Tasso Gereissati foram responsáveis pela mais dura oposição ao governo e foram os responsáveis. Quem foi que botou o dedo no gatilho? Como é que fica essa sua declaração diante da situação da oposição? A minha declaração está de pé, porque, repare, são subtraídos do dia para a noite, sem nenhuma lógica, não é? nenhuma avaliação consistente de tira daqui, põe ali, compensa aqui, equilibra acolá, foram pura e simplesmente subtraídos do dia para a noite dos cofres da União Federal 42 bilhões com B de bola de reais. Para você catar as consequências disso, e haverá consequências, evidentemente. Quer dizer, como é que você, de repente, a grande imprensa, porque a economia está crescendo e a arrecadação cresce em função do crescimento da economia, diz assim, está vendo aí, não fazia falta CPMF. Não fazia falta porque para essa turma rica do Brasil, e para aqueles que só têm compromisso com essa turma rica do Brasil, esse dinheiro vai fazer falta em 3 lugares. E mais num do que nos outros 2. Quais são? Para você achar 42 bilhões de reais, pode anotar aí o brasileiro que está nos assistindo aqui no Ceará ou aonde chegar o nosso sinal. Primeiro, esse dinheiro financia o Bolsa Família. O Bolsa Família é a segurança alimentar de 11 milhões de famílias pobres brasileiras. Então, eles não têm coragem de assumir politicamente o ônus de denunciar que não aceitam o Bolsa Família e ficam achando outras palavras. A primeira palavra, Jorge Orwellianamente, o Brasil tem excesso de gasto corrente. É isso aí, é o Bolsa Família, que eles não perdoam porque acham que isso tem consequências eleitorais, querem nem saber da sorte do povo.
Não querem saber. Tudo de bucho cheio, né? Estragando, destruindo no luxo e tal, não querem saber. E o Lula não vai abrir mão, então não vai ser aí que vai acontecer. Não vai acontecer nenhuma ameaça no Bolsa Família. Então você tem que achar 42 bilhões em outros 2 lugares. Segundo lugar, aposentadorias e pensões. Aposentadorias e pensões, quem precisa delas também é a imensa esmagadora maioria da pequena classe média brasileira, que tem que pagar remédio, que tem que pagar plano de saúde, que tem que pagar o diabo, que paga dobrado para viver e que já sabe o que é que sofre, né, com o aperto das aposentadorias e pensões. Isto é despesa vinculada, não pode revogar, mas já haverá um estresse aí em cima para não reajustar. Já haverá uma consequência, ninguém duvide disso. Terceiro, eu já encontro aposentados na rua zangado com Lula, porque essa é a mágica. Você fala mal de imposto, e no Brasil falar mal de imposto é o melhor negócio que tem, porque o povo brasileiro paga dobrado para viver, porque paga imposto, não tem nada em troca, na prática. Saúde pública não presta, educação pública, salvo poucas exceções, e o sacrifício dos professores também, na média, não presta, e crescentemente as famílias brasileiras oneradas estão por segurança, porque estão com medo da violência e da impotência do Estado. Onde é que vai realmente, então, se deprimir a despesa? Já estamos assistindo, é na saúde. É na saúde pública, porque é muito simples. Você não vai fazer um discurso na porta de um hospital do Rio de Janeiro, onde está morrendo crianças, idosos com dengue, uma contaminação por minuto acontecendo no Rio de Janeiro, que é o portal de entrada do turismo no Brasil, etc., a cara do Brasil no estrangeiro, uma contaminação por minuto. E o prefeito botando a culpa no governador, o governador botando a culpa no prefeito, o dono botando a culpa no presidente, e está aí. Essa é a primeira consequência. Não então. duvide disso. Você achar 42 bilhões de reais, não duvide disso. Vai ser estressada gravemente o financiamento da saúde. Puxou o discurso contra a CPMF. Quer dizer, eu lembro do Paulo Scaff fazendo passeata em Brasília contra a CPMF. Uma vergonha. Fez até show com cantores, convocando o povão para ir, e o povão desprezou. O povão que até gosta de assistir um show, às vezes aguenta discurso de político só para ver o show, não foi lá para mostrar o repúdio a essa coisa. Queria aproveitar aqui para encaixar o seguinte, uma declaração que eu achei importante e grave, quando o governo anuncia, através da sua área econômica... Por que não acaba com o imposto de renda na classe média? Está aí o imposto injusto. Vai acabar com o CPMF, que cobra sobre apenas 7 milhões de brasileiros que têm transação em banco. Os barões. E quem acabou a CPMF, por que não taxa sobre as grandes fortunas? Heranças e doações, grandes fortunas. Pois é, tira a CPMF, taxa de quem tem. A declaração em relação à área econômica era uma declaração sobre o colapso iminente do crédito público. Num determinado momento... Houve muito exagero. Déficit nominal... não, mas não é exagero, é que essa expressão está numa entrevista sua... muito preocupado naquele momento com o estresse da CPMF. A minha crítica era buscando demonstrar que haveria consequências. Deputado, eu vou fazer um intervalo, que a produção já me avisa que a gente tem que encerrar aqui, e em seguida a gente retorna, sequenciando esse questionamento do Alberto Amadei. Voltamos em instantes com o Cena Pública. Ok, estamos de volta com o Cena Pública, hoje uma edição especial com a participação do deputado federal Ciro Ferreira Gomes, pelo PSB. E para debater com o deputado, nós temos as participações dos nossos debatedores, o jornalista Luiz Sérgio Santos e o professor e economista Alberto Amadei, do Transparência Brasil, aqui no estado do Ceará. E no bloco anterior, o Alberto Amadei deixou um questionamento que eu queria que para o telespectador que ligou agora, você refaça, Amadei, para o deputado responder. No contexto da crise da CPMF, da queda da CPMF e da crise imobiliária americana, o ministro dá uma declaração muito preocupado, no Estadão também, de que havia uma iminência da possibilidade de colapso do crédito público. Não é? Então, era nesse contexto que eu queria encaixar. Claro, porque repare, de novo, a gente pode achar 42 bilhões no superávit.
Por quê? Porque a dívida desse tamanho precisa de um superávit gigantesco para você sinalizar para o credor brasileiro, seja ele estrangeiro ou nacional, de que o governo dará conta de administrar sua liquidez. O Lula pegou a dívida pública em 58% do PIB. Graças a esse esforço, esse sacrifício, reduziu para 43% do PIB em números redondos. Se você vai tirar 43 bilhões de reais, imediatamente, se você afetar o superávit, essa proporção de dívida PIB vai crescer. Como o Lula, com medo já das reações internacionais e dessa crise, das consequências dela no Brasil, disse o superávit é intocável, o que acontecerá? Indubitavelmente, nós teremos um problema de estresse no crédito público, o que quer dizer, e agora nós temos demonstrado o que eu estava dizendo, o Banco Central inverter a tendência de alta da taxa de juros, que vinha caindo, e eles agora, só se for sobre o meu cadáver. Mas, pelo menos, vou brigar muito contra, mas estão anunciando. Deputado Ciro Gomes, qual a sua expectativa em relação a essa crise desencadeada pelo rompimento da Bolsa Imobiliária nos Estados Unidos? O ministro Guido Mantega tem sucessivamente na imprensa mostrado uma certa confiança, ultimamente uma maior reticência, dizendo que o Brasil estaria imune. O Brasil será alcançado. Em qual tempo? Será alcançado gradualmente já a partir de agora. Mas não será jamais como foi no passado. Porque nós não teremos uma crise financeira dessas que são agudas e que fizeram o Brasil quebrar. Por quê? Porque durante o período Fernando Henrique Cardoso, o Brasil tinha 100 bilhões de dólares nos 8 anos de buraco nas nossas contas com o estrangeiro. O governo Lula trabalha 5 anos e inverte esse buraco e nós agora temos superávit, tínhamos até 3 meses atrás, superávit nas contas do Brasil com o estrangeiro. Fizemos um volume de reservas monstruoso, que já é uma espécie de caneta de poupança, maior do que todas as dívidas que o Brasil tem, pública e privada, com o estrangeiro. É a primeira vez em 200 anos. Qual é a primeira consequência? Nós tivemos uma apreciação do real, o real hipervalorizou-se, artificialmente por causa desse juro absurdo que o Banco Central brasileiro cobra, com risco de padrão internacional. O que está acontecendo? Nós estamos perdendo gradualmente competitividade com o estrangeiro na exportação e estamos vendo o mercado brasileiro ser perfurado crescentemente por importação. Nosso saldo comercial vai caindo, há um processo de desindustrialização já grave em cima de alguns setores onde a margem é muito pequena. Nós cearenses temos apanhado por isso, o desempenho industrial do Ceará, por exemplo, que é muito sensível a têxteis, por exemplo, está apanhando. Você tem uma quebradeira geral, calçados, nós também somos importantes nesse setor, só para dar exemplo, né? Então, o senhor acredita onde é que nós vamos ser alcançados? Nós vamos ser alcançados. Vai já inverter. Mesmo com a super safra de grãos esse ano anunciada. nós teremos, mas veja, aí o que está acontecendo? Por onde nós seremos apanhados? As commodities, que é o que o Brasil produz, minério de ferro, soja, etc., bombaram os preços. Então o Brasil ganhou com isso. Quando a América do Norte afunda, a Europa afunda, o Japão afunda, o que acontece? A demanda por esses produtos no mundo cai. Se cai a compra, o preço cai. Então nós vamos começar a ter prejuízo, no primeiro momento, na margem. Na sequência, se nós não fizermos nada, vai para a própria condição de sobrevivência do negócio brasileiro. Isso é mais difícil de ver do que as crises que o Fernando Henrique produziu. Mas claramente o Brasil vai ser afetado pela questão comercial. Então não tem saída além de aumentar a taxa de juros? Não, ao contrário. Pelo contrário, o Brasil tem que eliminar o cupom monetário, que é um erro de coordenação entre a política monetária e a política cambial. Na medida em que a gente reduzisse a taxa de juros, uma montanha de dólares que estão vindo especular no Brasil por causa do nosso juros deixaria de vir, somado com providências que eu lutei muitos anos, agora começam a ser tomadas, de tributar esse ganho especulativo para desestimular, de maneira que só venha para o Brasil o dólar que seja sadio, ou seja, aquele que vem investir numa nova fábrica ou aquele que venha para comprar coisas reais que nós estamos produzindo e gerando nossos empregos. Mas isso não vai acontecer, quer dizer, mas tem que acontecer. Apenas para completar aqui, no caso especificamente, curto e grosso, o PAC, nessas circunstâncias, o Banco Central puxando a taxa de juro, né, para se tornar um porto seguro desses capitais que estão fugindo dos fundos, hedge funds que estão vindo para cá e essa febre de commodities, o PAC subiu no telhado. São 15 bilhões de reais, né, contra 150, 160 bilhões de ressalva para serviço da dívida. E o presidente Lula está vigiando com muito zelo esses 15 bilhões do PAC.
Eu não duvido, pesando e medindo, quem vai sofrer mesmo é a saúde pública no Brasil. Todo mundo vai sofrer um pouquinho, aposentado, pensionista, etc. Mas a saúde vai pagar a conta mais cara. O senhor tem conversado com o presidente Lula? Qual Sempre. tem sido Sempre. Como é que o senhor avalia? Como é que ele está em relação a essa Ele está muito conjuntura bem, ele está econômica? muito animado. Ele está preocupado com essa questão do câmbio. Ele é muito conservador, no melhor sentido do termo, nessa questão de política econômica. Mas ele tem um grupinho, nem sei se devia falar isso aqui, mas estamos em casa, ele tem um grupinho informal de pessoas, entre os quais eu me incluo, ele me inclui, em que a gente ajuiza essas coisas sem compromisso, né, e com compromisso, evidentemente, de manter sob reserva as nossas conversas. Mas ele está preocupado, está atento. Deputado, o Luiz Sérgio e o Amadei, como é bem típico dos acadêmicos, puxaram uma discussão. Ele é um acadêmico de escola. Puxaram uma discussão muito assim na perspectiva da macroeconomia e tudo. E Aí você quer baixar o nível. eu lembro que nós estamos aqui no estado do Ceará e o nosso telespectador, certamente, aquele que está nos vendo lá no Arneiroz, no Parambu, ele está querendo saber o seguinte: arroz e feijão, que ele tem que botar na mesa todos os dias, são, digamos assim, dois produtos, condição sine qua non para a sua sobrevivência. E quando você começa a discutir que a inflação pode explodir, que o crédito popular terá que ser reduzido para não dar uma explosão de demanda, quando a Argentina diz que o trigo, para vir para cá, vai ter agora uma taxa e por isso o pãozinho que ele compra de manhã na bodega vai subir, porque são essas informações que estão aí circulantes hoje. Qual é o risco que nós temos nesse momento, nessa quadra, de efetivamente termos alguma coisa que venha a penar ainda mais o trabalhador brasileiro? O máximo risco em matéria de custo de vida, lembrando sempre para o nosso povo de que inflação é uma média, né? Mas o máximo risco, se o Banco Central voltasse a descer a taxa de juros, o máximo risco ainda ficaria na margem de tolerância da meta de inflação. Não há nenhuma chance da inflação brasileira bater em 6%. Nenhuma chance. Agora, evidentemente, para que essa média seja assim, algumas coisas vão subir. Algumas esse ano, outras no ano que vem. Por exemplo, nas maluquices que nós herdamos ainda do governo passado, nós indexamos as tarifas de energia, de telefone, etc., etc., ao IGPM, que foi um índice criado para mascarar a dolarização desses índices, que é a mamata da privatização, que o Hélio Gaspari muito propriamente chama de privataria. Pois bem, isto tudo vai subir, porque nós precisamos valorizar o dólar em relação ao real, por conta daquilo que eu já falei, que eu não quero ser maçante aqui. Senão a gente tem uma ilusão de consumo agora, já temos o maior déficit em transações correntes num período curto, evidentemente não é nada explosivo, porque tem uma grande reserva, desde 1947. Então nós estamos com uma cadeia de poupança bastante sólida, mas na conta do mês nós estamos com um buraco grande. E isso precisa ser esconjurado ontem. Eu queria colocar a questão aqui, que é, digamos assim, lá da matriz do seu plano de governo na sua candidatura. Era a questão do tamanho da dívida pública. Porque quando a gente elogia muito a questão da dívida externa, ninguém está vendo o outro lado da moeda, que é a explosão da dívida interna. 1,438 bilhões, com um período de rolagem muito curto, um prazo de vencimento muito curto. Não há possibilidade de nenhum crescimento se ser chamado de sustentado, não tem modelo econômico, não tem teoria econômica que sustente isso, com uma dívida desse tamanho, com prazo tão curto. Ela é até, e pode ser irrisória se a gente ampliar esse prazo. Então, a ideia da sustentabilidade não é um mito, com meta de inflação com o Banco Central independente, capturado pelos reguladores do mercado financeiro. E eu me recordo, isso ficou na coluna da Mônica Bergamo, foi assim que ela colocou, o candidato descendo no elevador com Olavo Setúbal, tá certo? Depois de uma discussão onde esquentou a chapa, tá certo? Era a discussão do alongamento, não era essa a expressão, a renegociação, o alongamento, que era absolutamente racional, necessário. O Celso Furtado falou isso claramente. O Celso Furtado foi mais duro, ele falou em moratória negociada da dívida. E vamos para um colapso. Essa teria sido a sua expressão. Nós estamos indo para um colapso. E ele diz assim, bom, então deixa o colapso acontecer. Então era com relação a isso. Essa sustentabilidade, e aí eu vou encaixar a questão de uma coisa que eu acho precioso, e eu acho que vou fazer uma crítica ao PSB especificamente, e acho que aí é uma responsabilidade muito grande do ministro enquanto ministro da Integração Nacional. A questão do biodiesel. A questão do biodiesel não está sendo tratada, tá certo? Nem num nível de quarta e quinta importância. Né? Um quadro como Ariosto Holanda, por exemplo,
um físico como Bautista Vidal, que a gente tem aqui, eram para estar comandando um ministério sem pasta, como fez o Celso Furtado em relação à Sudene, porque é possível criar 300 mil empregos aqui no Ceará para produzir 160 mil litros de diesel. Então, encaixar essa questão da sustentabilidade, saber que, na verdade, é uma ficção dizer que a gente vai ter sustentabilidade com esse tamanho dessa dívida e com essa política de meta de inflação do Banco Central, e fazer o seguinte, bom, e o que a gente pode fazer para esse povo ser incluído, porque lugar social para eles não tem dentro desse modelo. E aí colocar o biodiesel não como uma panaceia, mas como algo que está aqui, e a gente tem quadro para isso. Então, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. A minha opinião sobre a dívida naquela data guardava coerência com o galope que eu estava assistindo e que era censurado, ninguém podia falar no assunto, etc. Eu virei de garoto prodígio da política brasileira a novo Collor, depois que eu resolvi tratar desse assunto com o povão, tentando explicar onde é que isso impacta no desemprego, nos salários vis, na destruição da nossa infraestrutura, etc, etc. Bom, bem, os números que nos protegem de paixões e desafeições. O Brasil levou 500 anos, de Pedro Álvares Cabral até Itamar Franco, quando eu fui ministro da Fazenda até dia 1º de janeiro de 95, para fazer uma dívida pública equivalente a 36% do PIB. Verdade. Isto foi feito para fazer os BRAs, petróleo BRAs, eletricidade BRAs, telefone BRAs, as estradas BRAs, etc, etc, etc. Então nós tínhamos uma dívida, mas tínhamos o ativo. Perfeito. Esta gente, né, que essa coalizão elitista, demófoba, como diz o Hélio Gaspar de novo, que tem horror a povo, né, fez o seguinte, em 8 anos passou a dívida de 36% para 58% do PIB, ou seja, se o país levou 500 anos para chegar em 38% e levou 8 para chegar dentro de um modelo para chegar em 58%, com mais 8 nesse galope quebrava. Aliás, quebrou 3 vezes na mão do Fernando Henrique. Porém, isso foi atenuado, veja como é a coisa. Essa gente que agora foi fazer discurso demagógico contra a CPMF. Pegaram a carga tributária em 27 de cada 100 riquezas e subiram para 36 de cada 100 riquezas, em 8 anos. Para ser exato, quando você deixa o Ministério da Fazenda, está cravado lá quase 27, 26, alguma coisa. 27% número redondo, e essa gente deixa em 35% de infração. Dependendo do modelo, já estamos em 30. Explodiram a dívida, aumentaram dramaticamente a receita, isso é a queda e o coice. Agora, cuspiram em cima. Como? Venderam 100 bilhões de dólares de ativos brasileiros e torraram o dinheiro, rapaz. Torraram o dinheiro. Então, evidentemente, aquilo ia dar problema, como deu. O que acontece com o Lula? Com muito sacrifício, com muita incompreensão, com um excesso de conservadorismo em certa hora que me irritou, mas eu participava lá dentro, então não tem que ser dono da verdade, eu tinha direito de dizer a minha opinião, ajudei um pouco. De lá para cá, o que aconteceu? É a dívida que era de 58% do PIB, vencia em 12 meses, toda, termo médio de vencimento, hoje equivale a 42 e fração do PIB, caiu de 58 para 42, ou seja, deixou de crescer, passou a cair, vai voltar a subir um pouquinho agora, por conta daquilo que a gente já falou no passado, e o termo médio de vencimento passou a 37 meses. Saiu de 12 para 37 meses. Não é nada espetacular. Permanece uma interdição grave. Agora, o custo médio dessa dívida também é o menor dos últimos 23 anos. Só que a base é 1 trilhão e 400 bilhões. E nós temos que achar uma equação para isso. Sim, havia outro crime. Essa gente tinha indexado a dólar, que nós não produzimos, quase metade dessa dívida. Nós zeramos. Porque eu briguei muito por isso, nós não temos mais dívida interna em dólar. Então, temos um problema? Temos. Ele tem outro aspecto, menos urgente, menos explosivo, mas segue sendo a mais grave determinante da estagnação ou da mediocridade do crescimento brasileiro. E o biodiesel agora, que eu encaixei para completar. Qual é a questão do biodiesel? Ele é uma inovação que terá um futuro luminoso. Por que eu digo terá no futuro? Por quê? Porque nós temos, na prática, ainda o monopólio da Petrobras. E a Petrobras foi meio que privatizada no governo Fernando Henrique. E o Lula não teve a audácia de republicizá-la. O que é que eu quero dizer? O Fernando Henrique abriu o capital, pegou parte das ações que eram públicas, vendeu para o acionista privado, e a partir dessa venda, acha-se que a Petrobras tem que ter a tal governança corporativa, o que quer dizer que ela é do estado de Araque, ela agora é do seu balanço. Ela, na verdade, em troca de reduzir custos e incrementar a lucratividade, lucros fenomenalmente altos. E ela, então, não quer fazer a parte dela na questão do biodiesel.
mente, engana, como já fez conosco em outras ocasiões, mente, engana o presidente, mente, e está sabotando o biodiesel. Ponto final. Bom, eu vou fazer mais um intervalo, deputado, e quando voltarmos para o terceiro bloco, eu queria colocar as questões políticas. Nós estamos aí às portas da sucessão municipal. Para pegarmos o exemplo de Fortaleza, nós temos aí, de um lado, a candidatura à reeleição da prefeita Luiziane Lins com o apoio do governador, Cid Gomes. Do outro lado, a candidatura da senadora Patrícia Saboia pelo PDT. Temos o PMDB fazendo aí um jogo de valorização pendular, que obviamente, para onde for, pode mudar o resultado dessas eleições, pelo menos em perspectiva. E temos a sucessão presidencial, com um fato novo, tendo o senhor como candidato do seu partido, originariamente, mas a possibilidade de composição para que o PSB indique vice, surge o nome do governador Eduardo Campos, em Pernambuco, como essa opção, e não sendo o seu nome. Quando voltarmos no terceiro bloco. De volta com o Cena Pública. Para o telespectador que ligou agora, o programa recebe hoje a presença do deputado federal Ciro Ferreira Gomes, pelo PSB. E debatendo com o deputado Ciro Gomes, nós temos as participações dos debatedores, os professores Alberto Amadei e Luiz Sérgio Santos. No bloco anterior, deputado, eu anunciei que nós passaríamos a discutir política a partir de agora, a partir do cenário da sucessão municipal aqui em Fortaleza. Nesse instante, tem-se aí já colocado os candidatos, entre eles a própria prefeita que disputará a sua reeleição, já com o anúncio prévio do apoio do governador Cid Gomes, que disse que tudo fará para manter a mesma aliança que o elegeu governador, por uma questão de compromisso e gratidão à prefeita. Nós temos, correndo por fora, outros candidatos, como Moroni Torga, de maior visibilidade pelo DEM, alguns outros já com a coligação definida, com o PPS, e temos a senadora Patrícia Saboia, pelo PDT, tentando viabilizar sua candidatura, embora exista a pretensão também do deputado Heitor Ferrer. O PMDB, desgostoso com a prefeita Luiziane Lins, tem feito, ao meu juízo, um jogo de valorização, que é bem pródigo da política nesse instante, cujo objetivo do deputado presidente Eunício Oliveira é nada mais, nada menos do que ter a garantia do apoio para a sua candidatura ao Senado em 2010. Isso significa dizer o seguinte: se exime da responsabilidade de governar Fortaleza, porque o que me interessa é o Senado. E para onde for, ele poderá mudar este resultado. Buscando conquistá-lo, nós temos aí, segundo informações de imprensa, a senadora Patrícia Saboia, que tem conversado com ele, o senador Tasso Gereissati, que não terá candidato pelo PSDB, segundo as últimas informações. E o senhor, por sua vez, já anunciou que apoiará a candidatura da senadora Patrícia Saboia. Nesse instante, que injunções o senhor tem feito para atrair o PMDB para este apoio em favor da senadora Patrícia Saboia? Nenhuma. Eu preciso, muitas vezes, dar uma satisfação ao povo cearense, ao povo de Fortaleza, a quem eu devo tudo e não tenho como pagar, a não ser procurando me comportar com decência e onde eu puder fazer alguma coisa para ajudar essa gente tão querida a superar os seus problemas. O governador Cid celebrou um acordo no passado para a constituição da sua chapa e da sua eleição. Ali foi uma aliança em que ele é o titular e o professor Pinheiro, querido amigo, é o vice-governador representando o PT. E a prefeita Luiziane Lins jogou um papel importante na construção dessa aliança, de maneira que o governador Cid, o que está fazendo é dando sequência a uma tradição nossa de cumprir a palavra. Eu não participei deste acordo e quero pedir ao governador Cid, em público, que ele me dispense, que ele me libere, por razões imperativas de consciência com a cidade, imperativas de consciência,
com a minha parceira de tantos anos, a senadora Patrícia Saboia, e eu quero que ele me libere, porque eu vou apoiá-la. Mas não é meu papel, nesta fase especialmente, fazer nenhuma gestão em nenhum sentido. Até porque a senadora amadureceu muito, ganhou muita experiência, inclusive sofreu muito numa frustrada campanha para a Prefeitura de Fortaleza, onde ela foi cruelmente atacada de uma forma vil, machista, desonesta. E ela hoje está muito mais qualificada, muito mais preparada, muito mais madura e tem um amor sincero, verdadeiro pela cidade, pelo povo que já elegeu a vereadora mais votada, a deputada estadual mais votada, a senadora com uma votação consagradora. E ela é quem vai tanger, se ela for mesmo candidata, eu não sei se será, né? Sei que ela pretende examinar essas possibilidades, ela que vai tanger a sua articulação. Nesse caso, a mim se reservará o privilégio de votar nela. A candidatura dela e da Luiziane representa, e o seu apoio aqui já antecipado, declarado, tiram o presidente Lula do palanque da candidatura da reeleição. Esse fator não é um fator... Eu ainda torço. De muito desequilíbrio Eu ainda local? torço muito aí que as coisas, e a política, quando é feita com boa fé, ela pode produzir uma convergência que não é provável à luz dos dados de hoje. Ainda torço que ela aconteça para não me ver na situação desagradável de não partilhar da liderança do governador Cid neste episódio. Ele é meu líder, por isso é que eu quero pedir em público que ele me libere e compreenda, por um imperativo de consciência meu, que eu possa votar na senadora Patrícia Saboia, crendo que ela é a melhor solução para a cidade. Isso não desmerece a prefeita Luiziane Lins, que é uma querida companheira, uma querida amiga, mas todo mundo vai entender, né? Seria inexplicável que não seria eu mesmo, né, se eu não fizesse esse apoio. Qual o seu grau de satisfação com a gestão da prefeita Luiziane Lins? O senhor está satisfeito como cidadão de Fortaleza? Eu acho que há uma distinção entre ela e a gestão em si. Eu acho que ela é uma pessoa de muito valor. Acho que talvez o maior defeito dela não seja aquilo que o tempo corrige. Eu acho que ela é um pouco verde, é uma inerência da idade, é muito novinha, mas ela é de uma argúcia política, de uma capacidade, enfim, invejáveis, respeitáveis. E talvez os maiores erros que ela cometa provavelmente são semelhantes aos que eu cometi quando eleito prefeito, talvez mais jovem ainda do que ela, em Fortaleza. Agora, não estou feliz com a cidade, não estou feliz com a cidade. A cidade, todo mundo sabe do amor, do carinho, da afeição, do entusiasmo e do carisma que essa cidade tem, está machucada, está machucada. Veja, eu estou fora, muito tempo fora, agora Brasília, rodando o país inteiro, etc. Mudou a referência de Fortaleza, não com ela, com a tragédia Juracy Magalhães e sua banda, né? Mas não acho que ela tenha promovido a necessária ruptura para restaurar o carisma da cidade. Acho que conciliou de forma inexplicável para quem tinha a origem, né, radical que ela tem, não sei porquê. Uma contemporização, talvez os tempos sejam outros, ela mesma me explicou outro dia quando eu falava sobre a deterioração da Beira-Mar, que é uma sala de visita, Ministério Público, Patrimônio da União, ninguém deixava ela recuperar a coisa, até eu, que tenho a obrigação de ser mais informado do que a média da população por dever profissional, não sabia. Quer dizer, então houve um erro aí, sabe? Faltou acho que uma oportunidade que se perdeu, que foi a que eu tive. Quando eu cheguei lá, não conversei não. O Arnaldo Santos não me deixa mentir aqui não. Verdade. Era 4 horas da manhã, doutor, de manhãzinha, 4 horas da manhã, e era só puxar o cordão e a cidade vinha. Essa cidade é uma coisa impressionante, é difícil ter no Brasil uma cidade que a população seja tão ligada a uma mobilização quanto a nossa. O senhor está dizendo que está faltando mais trabalho da atual Não gestão? digo que seja trabalho físico, não sei se é trabalho físico, eu não tenho nem como dizer se tem ou não. O que eu acho é que falta puxar os cordões da cidade. Sabe, dizer o seguinte, não dá para ficar para de Iracema desse jeito. Aquilo foi recuperado, etc, etc, virou um puteiro a céu aberto, com licença aqui da má expressão, né? Mas é o que as pessoas dizem. Então eu com toda a carinha carimbada que eu tenho aqui, eu posso passear na Praia de Iracema na noite de sábado, ninguém sabe quem eu sou. Essa mistura de prostituição com estrangeiro, turista estrangeiro de quinta categoria, e não pode. E veja, não é moralista a questão que eu estou falando da garotada nos bairros da cidade. A meninada nos bairros da cidade, qual é o rumo para essa meninada?
O Honda agora vai meter bala, vai segurar a ponta, vai prender marginal. Mas e os bons garotos? A maioria esmagadora dos filhos da classe média, pequena classe média, dos trabalhadores dos bairros, qual é o rumo para eles? Estou preocupado com a cidade. Quer dizer, não é com a Luiziane, por favor, não deixe que isso prospere como intriga. Não é com a Luiziane, eu acho que a cidade está precisando. Está precisando de um movimento, está precisando de uma mudança. E o governador tem uma parte disso, está ajustando a casa, está arrumando, já botou o Honda aí, que já é uma grande solução para uma aspiração prioritária, mas não basta. Na minha opinião, tem que... Sabe? Agora, deputado Ciro, ato falho, o PDT vai compor com quem? A senadora Patrícia, ela precisa ampliar, obviamente, a base, a composição, ele precisa enlastecer o seu potencial de candidata. Quais são as perspectivas? Não tem ideia, composição? não tem ideia. Chama ela aqui. Chama ela aqui e sabatina ela. Ele não pode deixar de... E aí não é a questão da cidade em si, mas é o estado do Ceará e é o Nordeste. Ministro da Integração Nacional. O ministro anuncia, no primeiro mandato do governo Lula, 4 bilhões a transposição. Tudo bem. Esse número me parece que é pacífico, não é? Pelo menos a imprensa divulgou como tendo sido anunciado tanto pelo ministro da Integração, Ciro Gomes, quanto o presidente. Agora, segundo mandato do governo do Lula, esse produto inexplicável da política, que é o Gedel passar a ser o novo ministro, tá certo? E ele anuncia 6 bilhões, um aumento só de 50% no PAC. Antes tinha o Exército. Antes tinha um Exército que estava fazendo o seu papel ético e tal. Aí o senador da Bahia começa a atacar, dizendo que o Exército era policialesco e tal. Aí vai para 6 bilhões. Eu queria, bem da transparência, de onde saíram esses 2 bilhões a mais? Perguntas para o Bloco E, eu acho que é Bloco E, eu até esqueci o endereço da Esplanada do Ministério. Meu irmão, desencarnei mesmo. Tá não tenho a certo. menor ideia. A pergunta... Meu papel é defender, porque é essencial para o Nordeste Setentrional, essa obra, contra um esforço de uma certa elite brasileira, que inclusive encontra inocentes úteis em certos setores respeitáveis da vida do país, para detonar. Enquanto não se discute, por exemplo, que 1 quilômetro do Rodoanel que circunda São Paulo está custando 50 milhões de reais. Eu nunca ouvi falar num quilômetro de estrada, na história do planeta, que tivesse essa grana. Ninguém diz nada. Duplicar a Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte, 4 bilhões de reais, ninguém deu uma palavra. Duplicar a Regis Bittencourt, que liga São Paulo a Curitiba, 4 bilhões de reais, ninguém disse uma palavra. Mas é inventar uma coisa para o Nordeste e todo tipo de maluquice acontece, maluco fazendo greve de fome, nordestino trocando reputação acadêmica por holofote para aparecer na imprensa se fazendo de bobo. Enfim, e o meu papel, e aí não tem conversa, pode fazer cara feia quem for, é defender a obra. Agora, todos os outros assuntos, por favor, converse lá com Sua Excelência, o meu sucessor. Sucessão presidencial, nesse instante. O seu nome, a última pesquisa feita pelo Datafolha e pelo Ibope, mostra que o seu nome é o segundo nome mais bem colocado nas pesquisas, depois do José Serra, para vir a suceder o presidente Lula. No âmbito do PT, hoje, alguns próceres deste partido já admitem não só que o partido não necessariamente precisa ter candidato, como vai mais além e diz que quando o seu nome é colocado para a avaliação dessas lideranças, o seu nome já é aceito, coisa que até o ano passado isso não acontecia nesse instante. Qual é, nesse instante, o senhor está ajudando o PT a construir uma coligação em Minas Gerais, né, para apoiar o candidato do seu partido à Prefeitura de Fortaleza, numa coligação meio impensada, PSDB, PT, juntos. Qual é, efetivamente, hoje a sua situação, na perspectiva de uma candidatura, dentro, internamente, do PT e do presidente? E o presidente não, que ele já publicizou, que o senhor é um bom nome e teria o seu apoio sem maior problema. Vamos ter algumas clarezas, que são aquelas que são possíveis à distância tal da data e do cenário. Quer dizer, é natural que os políticos hajamos tentando condicionar os fatos à nossa vontade. É natural que os jornalistas, na ânsia de bem servir aos seus leitores, telespectadores, tentem antecipar as coisas, mas a vida não é assim, né? A sucessão está antecipada. Mas é um erro grave.
Completamente. Mas é fato. Belo Horizonte. Sim, não, a sucessão municipal é não, o que nós vamos jogar agora. É o que nós vamos jogar agora. Mas repare, quem já tem o trânsito e a estrada que eu tenho, muitas vezes sabe que uma vitória agora significa um peso para a derrota futura, dependendo da safra. Por exemplo, aquela safra de prefeitos que pegou o Celso Pitta acabou de enterrar o Maluf em São Paulo. Ele teve uma vitória e o Celso Pitta enterrou o Maluf, como consequência da vitória na eleição municipal. Então é preciso... Eu tenho a obrigação de conhecer a vida brasileira, conheço a história, estudo, e estou na estrada há muito tempo. Então vamos estabelecer o que é que pode ser visualizado hoje, na minha opinião. Primeiro, o presidente Lula avançou importantes conquistas na questão do interesse nacional, na questão do interesse popular. E não é minha afeição, minha amizade que são grandes por ele, meu respeito que é grande por ele, são números. Falei de déficit de transações em dólar com o estrangeiro, que deixava a gente de joelho, mandado aqui, desmandado pelo Fundo Monetário Internacional, acabou. Nós temos uma carência de poupança que é maior do que toda a dívida externa brasileira. Independência é isso. Então o interesse nacional avançou muito. O Brasil vivia de joelhos, dizendo aqui o Fundo Monetário da vida e da morte. E o povo pensa que o Fundo Monetário é um assunto longe? Não, dizia qual era o valor do salário mínimo brasileiro, que no último ano do Fernando Henrique valia menos de 60 dólares. Hoje vale 255 dólares. Ninguém compra dólar, mas compra pão, que é trigo, que é dólar. Paga passagem de ônibus, que está há 3 anos em Fortaleza sem aumentar. E agora, com essas providências que está se estudando, é até possível reduzir um pouco o preço da passagem de ônibus, porque o Brasil é independente. E o interesse popular. Quer dizer, o Brasil criou, no ano passado, 1.700.000 novos empregos com carteira assinada. Já vai inteirando 10.300.000 empregos com carteira assinada em 5 anos de governo. O Fernando Henrique destruiu 16 milhões de empregos com carteira assinada. Isso é uma diferença brutal. Os salários, como participação da renda nacional, definharam todos os anos do governo Fernando Henrique Cardoso a partir do real. O real representou um ganho, daí adiante esse ganho foi sendo dissipado os 8 anos do Fernando Henrique. A partir do segundo ano do governo Lula, que o primeiro ano foi perdido no trágico ajuste, os salários brasileiros, especialmente as categorias mais organizadas, passam a vencer a batalha contra a inflação. A cesta básica é hoje o seu valor histórico mais barato dos últimos 13 anos. São coisas concretas. O Bolsa Família põe um prato de comida nas 3 horas de refeição de 11 milhões de famílias pobres brasileiras. Tudo isso pode alavancar a sua candidatura se o senhor viesse. Vamos falar primeiro do que é importante, por favor. O Brasil avançou e o que está em jogo é isto. Porque ninguém duvide. Eu até botei o dedinho aqui que eu não devo. Né? Ninguém duvide. Esta gente está louca para interromper tudo isso. Fazem a retórica que quiser, mas o Serra tentou vender a CESP ontem. E era vender para estrangeiro. Não conseguiu. Mais uma vez, essa é a terceira tentativa. É a terceira que eles tentam. Você sabe que eles fizeram uma lei proibindo Furnas e a CEMIG de comprarem? Proibiram para poder não é só vender, é internacionalizar. Certo? Então, esta ameaça concreta. Eles não dizem, sou contra o Bolsa Família. Eles falam, o Brasil tem um problema. Leiam os jornais. Excesso de gasto corrente. Essa gente é uma banda do PSDB. É 2/3 do PSDB. Essa gente de São Paulo. O governador Aécio está dentro dessa banda? Não, não está. Por isso que ele é uma distinção. Claro que o Aécio não é do nosso lado. Não é desse arco de forças. Mas, por exemplo, e eu sei o que eu estou falando, não é por afeição. No auge da escalada golpista, que esta gente escalou para derrubar o Lula, em 2004, 2005, eu fazia parte do grupo de 6 pessoas, praticamente, que não fugiu, e que ficamos agarrados para proteger o Brasil, protegendo o fiador da democracia, que era o Lula. E houve horas tremendas. E o Aécio jogou diferente de todos eles. Todos. Agora já posso dizer, havia momentos, quando a escalada passava do limite, eu ligava para o Aécio, em nome do governo, o Aécio chamava a gente da CPI, num hangar do governo de Minas, no aeroporto, mandava buscar os caras, levava para lá, mandava me buscar, eu ia para lá, nós discutíamos, acertávamos os limites e, naturalmente, só iam para lá aqueles que eram sensíveis à influência do governador Aécio. Isso ajuda a entender essa composição claro. Heterodoxa hoje, Não tem heterodoxia nenhuma. PSB e Você sabe qual é a heterodoxia? Que é impressionante, nós aqui acabamos prestando atenção. Essa aliança está feita na eleição da Bahia. O PSDB e o PT foram aliados na Bahia.
nesta eleição, em que o PSDB votou no PT para governador, votando no Alckmin, contra o Lula, na época candidato. Neste caso, qual é a questão? Por isso que virou e tudo, e a sua segunda parte da pergunta, a razão é a mesma coisa. Isto tem um efeito de desestabilizar o monopólio de poder que os políticos de São Paulo querem para si para o resto da vida. E nisto, parte do PT de São Paulo é igualzinho ao PSDB. Então, nesse sentido, há uma perspectiva Claro, muito forte. o que eles estão de o senhor se farejando é o aproximar. seguinte, o que eles estão farejando, opa, está escapulindo do controle nosso aqui de São Paulo o grande jogo da política brasileira. Por quê? Porque o Aécio não aceita o monopólio deles. Eu converso perfeitamente bem com o Aécio, sendo adversário dele, somos amigos, nos respeitamos, ele me respeita, me quer bem. O PT de Minas Gerais é de primeira e a conversa está sendo ao redor do interesse do país. Claro que o que está em jogo antes é um bom prefeito ou uma boa prefeita para Belo Horizonte. Mas este é um gesto que tem repercussão, porque desloca o eixo monopólio de poder que os caras de São Paulo querem fazer. Aí a mídia de São Paulo é coadjuvante, não é mídia, é ferramenta. A mídia de São Paulo é monopolista no Brasil. E é ferramenta. Olha, você precisa ver, no dia seguinte que esse negócio repercutiu, do jeito que repercutiu, plantaram intriga, tentando criar uma intriga entre eu e o governador Eduardo Campos, que somos grandes amigos, grandes parceiros, nos comunicamos permanentemente, conspiramos juntos nessa história de que o Eduardo estava querendo um lugar. Poderia Veja ser bem, o nome e do por PSB? mim, pode ser ele, porque tem todos os talentos, todas as qualidades, um belo de Eu um vou garoto. fazer, como esse é um programa especial, vai ser, portanto, tanto quanto mais longo do que costumeiramente, né? Tradicionalmente, o Cena Pública tem apenas 1 hora de duração com 3 blocos, em deferência à oportunidade de termos aqui no estúdio. Vamos fazer um programa um pouco maior, vamos fazer mais um bloco, vou chamar aqui um rápido intervalo, e quando nós voltarmos, vamos aprofundar essa discussão a partir da seguinte premissa. O senhor colocou muito bem que as coligações, fazendo as ressalvas do PSDB em Minas Gerais, e a importância de escolher um bom prefeito ou uma boa prefeita, e aí as coligações agora. Só que o PT em São Paulo, por exemplo, ele está se tentando coligação hoje, por exemplo, com Orestes Quercia. Ele está no Rio de Janeiro com Marcelo Crivella. São coisas bem distantes uma da outra, mas ele está tentando. E com o próprio PSDB, há uma conversação. Quando voltarmos em 1 minuto, isso é bom ou é ruim para a sucessão presidencial, tendo Ciro Gomes como referência de uma possível candidatura? De volta com o quarto e último bloco do programa Cena Pública Especial, no momento em que se comemora os 34 anos da TV Ceará. Para você que ligou agora, o programa tem hoje a participação do deputado federal Ciro Ferreira Gomes e debatem aqui no Cena Pública com o deputado Ciro Gomes os professores Luiz Sérgio Santos e Alberto Amadei. No bloco anterior, deputado, eu deixei no ar uma questão que, embora compreenda bem a política do seu pragmatismo, mas é algo que, ao mesmo tempo que nós estamos propugnando por partidos, por uma ética na política, por uma série de coisas, não que aqui o que eu vou dizer tenha alguma coisa fora da ética, mas incomoda muito, quero crer que o eleitor médio, que é a seguinte: o PT, hoje, governando este país, obviamente que se opõe a uma série de práticas de outros partidos, notadamente daqueles que lhe fazem oposição, como o PSDB e o DEM, só para citar os dois de maior visibilidade. Mas este mesmo PT, em São Paulo, está nesse instante tentando uma articulação política para uma coligação onde tem Quercia, do PMDB, outrora, talvez o mais próximo de Maluf na percepção, por exemplo, da grande mídia, né? Está hoje. Do outro lado, numa outra perspectiva, no Rio de Janeiro, com o senador Marcelo Crivella, da Igreja Universal, desprezando, inclusive, não é que seja de tudo ruim apenas estar ao lado dessas pessoas, mas desprezando candidaturas próprias, dos seus próprios quadros, que outrora o PT julgava extremamente importante. Isso é bom ou é ruim na perspectiva de uma sucessão presidencial, onde tem Ciro Ferreira Gomes como
um dos prováveis nomes? É bom e ruim. Deixa eu ver se eu explico aqui. Veja, é bom o PT revelar-se amadurecido, porque a política não pode ser feita de intransigências. O PT, quando na oposição, arvorou-se como monopolista da moral, dos bons costumes, da ética, e eu tinha um privilégio que eu brincava, você não vem com esse papo para cima de mim não, que eu sou pós-PT. Né? Eu começo para a política do Estado, sendo prefeito de Fortaleza, sucedendo o PT, que tinha ocupado a prefeitura com a ex-prefeita Maria Luísa Fontinelli. Então havia um erro grave nessa conduta. Primeiro, a exacerbação moralista, que reduz a política. Não é que o oposto da exacerbação moralista seja a imoralidade. Não. Decência é uma coisa que você pratica e não é gol de ninguém. Grande vantagem é eu dizer assim, eu sou honesto, eu sou decente. Não. Todos devem ser decentes e a partir daí a diferença se estabelece. O PT tinha essa posição odienta de eles serem os detentores da moral e dos bons costumes e todos os outros eram. Isso era muito ruim. Portanto, eles amadurecerem e virem para um jogo de tolerância, de compreensão, da diversidade, para a discussão, para o diálogo, para os entendimentos que são feitos entre desiguais. É bom. Qual é o ruim? É você ultrapassar o limite do princípio. Então, nesse sentido, é preciso ter muita cautela. E eu pago um preço, mas também não estou afim de vender a alma para ser presidente da República. Então, por exemplo, agora, não tinha nada que fazer isso, mas fiz. O PMDB, inacreditavelmente, escolheu um quadro absolutamente polêmico para falar o mínimo, para dirigir a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, que é a comissão mais importante da Câmara Federal, por onde passam todos os projetos. Eu fui indicado para lá pelo meu partido, e assim fazem os partidos, indicam seus quadros mais vividos, mais experientes, mais qualificados, mais reconhecidos como corretos, decentes, etc. O PMDB já indica um pouco, não o PMDB, essa turminha que indicou. E o cara perde completamente o pudor e resolve ser presidente. E era acordo, acabou, não tinha nada que fazer. Eu fui lá, só para ser Ciro Gomes, né? Então me desgaste, porque essa gente jamais me perdoa. Eu fui lá e votei no Ibsen Pinheiro, que era o disparado mais qualificado dos PMDBistas que estavam lá. Ex-presidente da Câmara, um homem que passou por uma injustiça muito grande, depois a justiça deu a ele a reabilitação e o inocentou de tudo, um cara qualificadíssimo, decente, gente boa. Daria grande altura à Comissão de Constituição e Justiça. Fui lá, falei para alguns colegas, deu 16 votos. Quem presidiu foi um companheiro do PMDB, anulou os 16 votos e o cara foi eleito com 40 votos pela primeira vez, com 16 votos nulos, marcando um protesto. Mas eu vou pagar caro por isso. Essa gente não me perdoa, não quer saber de conversar comigo, jamais fará acordo comigo, e nem eu com eles. Como dito o governador Quércia, por exemplo, talvez eu tenha passado do limite, eu respondi um processo, porque na época que a esculhambação do Banespa estava acontecendo, eu via o impacto daquilo no Brasil e o peso que aquilo tinha para estados pobres como o estado do Ceará e denunciei. E usei uma palavra forte na época e ele me processou e eu fui lá e mantive e o juiz mandou arquivar o processo. Jamais vai fazer acordo comigo. Mas tudo bem, eu sou eu e os outros são os outros. Deputado Ciro, o governador Serra deverá vir a ser, a preço de hoje, o seu grande oponente em 2010. Como é que estão as relações com o Serra? O senhor continua... Não tem relação com ele, não. Nós somos muito amigos, fomos muito amigos. Mas o Serra é uma pessoa estranha. Quer dizer, eu aqui no Ceará, por exemplo, faço política com esse meu jeito, às vezes mal educado. Peço desculpa, porque não tem má fé nisso, então é um jeito. A mamãe que está aqui comigo até me criou muito decentemente, mas de vez em quando eu cometo aí um desses desativos, não me custa nada ir me aprimorando, pedindo desculpa, como aconteceu recentemente, por um palavrão. A ideia era correta, mas o palavrão saiu, infelizmente. E é porque eu também não quero virar um aristocrata desses aí. O Serra, ele não tem humanidade, nem escrúpulo. Então, é um cara talentoso, inteligente, porém, não tem escrúpulos. Você imagina um homem desse na presidência da República, ficará inseguro para o brasileiro médio viver aqui nesse país. Especialmente então, nordestino. Nordestino nem paga, ele tem horror a nordestino. Pronto. Cada vez que eu digo isso, ele entra com processo contra mim. Você sabe que ele tomou meu salário? Eu vivo do meu salário? Ele entrou na justiça e houve tomou um meu congelamento da sua conta corrente. Pois é, tomou meu salário. Que é ilegal. A lei diz que salários são impenhoráveis. Ele foi lá manipulando a Justiça de São Paulo e penhorou meu salário. Aí, evidentemente, eu recorro, passo um tempinho, eu ganho, eles devolveram o meu dinheiro.
como você falou no Serra, que é uma das estrelas do PSDB, mas existe outra, que parece que, segundo a revista, o ministro... A Piauí é a cara dos amigos da direita, você sabe, né? Eu sei. Mas a sua entrevista saiu ali e as palavras são em aspas, né? Em relação às inconfidências do ex-sociólogo, quer dizer, os dois próceres aí mais importantes do PSDB. Então, como é que fica, já que aqui anteriormente foi dito a intransigência na política, é preciso ser tolerante e tal, como é que fica a situação com Serra e Fernando Henrique? Comigo? Eu digo assim, do ponto de vista político Com o institucional. Fernando Henrique, a minha questão é diferente. Eu não tenho nenhuma dificuldade de cumprimentá-lo, de respeitá-lo, de tratar com ele um assunto qualquer. Eu sou duro em relação à obra dele. Não é que não haja aspectos positivos, alguns há. Ele deu estatura à presidência, ele representou o país com uma qualidade, fora outras questões. Mas a obra dele fez muito mal ao Brasil. E acabou. E ele pode achar ruim como achar, eu vou dizer isso e botar número para explicar por que eu acho isso. Então quem não gosta de mim é ele. Agora, no caso do Serra, é uma questão grave, porque, como eu disse, eu era muito amigo dele, pessoalmente. Ele não tinha nenhum voto na bancada do PSDB na época, quando almejou ser líder. Eu saí catando voto para ele porque a turma não queria votar nele por essas coisas que eu estou dizendo. O cara não fala com ninguém, não cumprimenta ninguém, não quer saber, nunca sentou num bar com ninguém, não rola uma lágrima, nada. Não conta uma piada, não dá uma risada da piada dos outros, nada. Ele não tem humanidade. Aí não tinha um voto. E eu dizia assim, mas para com isso, o negócio aqui não é concurso de miss, nem concurso de simpatia, é concurso de talento e ele é o mais qualificado, é um cara... Depois eu vi que não é bem assim. Deputado, a despeito desse seu problema com o Serra... Não tem problema com outros, ele. Assim, desse... Ele é que tem comigo. Imagina se tivesse, você não perde a oportunidade de alfinetá-lo. Você perguntou, vou ficar calado, dizendo, não quero comentar o assunto. A mamãe, por exemplo, disse para mim, não, meu filho, não fale mal de ninguém e tal. Mas eu desobedeci. O senhor tem um relacionamento, assim, fantástico com um tucano de altíssima plumagem, que é o senador Tasso Gereissati, que parece uma coisa inabalável. Como é que é isso? A questão é ditada por sentimentos, não é por conveniência. Você imagina, eu não vou me esquecer jamais que eu era um jovem garoto, né? Filho de um homem decente, de uma mulher maravilhosa, mas um jovem garoto do interior do Ceará, a quem o governador Tasso Gereissati deu a oportunidade, não é, de ser o líder, seu naquele momento histórico de ruptura, uma situação dificílima, e fomos construindo, né? Na hora dura, na hora difícil, na hora do combate, fomos construindo essa relação de respeito, de admiração, de afinidade, de afeição. Enfim, depois ele me aposta para que eu seja o candidato a prefeito de Fortaleza, quando só ele sabia de algum valor que eu possa ter. Só ele, mais ninguém sabia. Quer dizer, a palavra-chave é gratidão, então. Gratidão não, respeito, afinidade, etc. Agora, isto aí é para o resto da vida. As pessoas podem tentar à vontade, mas isto é para o resto da vida. Agora políticos... isso quer dizer o quê? Que nós afinamos politicamente? Não. Crescentemente nós estamos desafinados na política, crescentemente. Mas já houve a situação em 98 que o candidato a presidente da República, ele me chama aqui e diz, meu irmão, ele não me chama meu irmão, meu amigo, eu lhe chamei aqui para lhe avisar que eu vou ter que arregaçar as mangas pelo Fernando Henrique, ele candidato a governador. E eu queria que você viesse para cá trabalhar, porque é justo que você queira ganhar no seu estado, mas eu vou ter que arregaçar a manga pelo Fernando Henrique. Eu disse, tira o espinho do coração, fique tranquilo. Vamos ficar combinado assim. Você vota no Fernando Henrique, eu voto em você e o povo do Ceará vai resolver qual vai ser o meu destino. A propósito, Nota de rodapé. Ganhei a eleição aqui no Ceará. A propósito dessa colocação... Contra Fernando Henrique e Tasso Gereissati. A propósito dessa colocação, então eu tenho que fazer uma pergunta antecipando 2010. Admitamos que o governador Cid Gomes... Meu voto é dele. ...consiga atrair... Meu voto é já dele. Antecipou. Acabou. Por que o quê? Eu estou velho demais. Mesmo estando na Não, o governador PSB, Cid é o novo líder do Ceará. O senhor está com 50 anos, quer dizer, é uma Mas criança. o governador Cid, com o meu entusiasmo, é o novo líder do Ceará e todo mundo vai admirar esse moço, porque ele só fez começar. Você vai ver a administração fenomenal que o Cid vai fazer no Ceará. E ele é muito mais moço do que eu, não tem nenhum cacuete, aprendeu com os meus erros, tem pavio, um cara sereno, tranquilo, brilhante, decente, tudo. Agora, eu, velho como eu sou, vou trocar de amigo, Arnaldo Santos. Você estaria pebado nesse sentido, porque você é um cara respeitável em outros assuntos, mas naquele outro você sabe que não é bem assim. E eu não troco de amizade com você nunca, jamais, acabou, não quero trocar. Agora, amizade à parte, me digam vocês aqui, provavelmente, dos três, dois são críticos aí do senador Tasso Gereissati, me digam quem, abstraindo
porque eu também discordo dele em muita coisa. Acabamos de sentar o pé aqui no negócio da CPMF, um argumento forte. Mas me diga aqui, juntando o Ciro com todo mundo aqui dentro, qual é o político mais qualificado do Ceará nessa geração? Bota a mãozinha aqui para bater, chama-se Tasso Gereissati. Eu não acho. Eu não acho porque... Eu não acho. Porque Não, é só maldoso. o senhor fez a pergunta, Quem eu só foi que respondi. fez história no Ceará? Quem foi que Eu acho preparou que ele o Ceará? é qualificado. Eu acho que Agora, depois não de uma acho que é o certa mais data ele qualificado. acomodou, ele começou a deixar determinadas coisas acontecerem na circunstância dele, tudo certo. Agora, Não, é ninguém inegável foi que mais ele foi um importante marco. para o Ceará. Ele foi um marco Foi de Virgílio transição. Távora lá atrás e Tasso Gereissati mais para cá. Ponto final. É Isso um não marco de diminui o valor transição. da Luiziane, não diminui o valor, sei lá, algum que eu possa ter. E o Cid é uma nova liderança, é uma nova fase que eu acho que está começando no Ceará. Mas, porra, não é por gratidão, não é respeito. Agora, deputado, quais serão as bandeiras do candidato Ciro Gomes à presidência da República em 2010? Quais serão as bandeiras, os rumos que o país deve tomar? E me permita encaixar para a questão alavancar o do Banco crescimento. Central. Eu me lembro da professora Maria da Conceição Tavares, num seminário na Câmara dos Deputados, promovido pelo PSB e pelo PCdoB. Se não me engano, o ministro Ciro não se encontrava nesse momento ainda no PSB, e ela dizia o seguinte: qual é o cargo mais importante na República? Ela dizia, não era o presidente da República, não era o ministro da Fazenda. O cargo mais importante da República era o Banco Central. Então, como é que fica o Banco Central? Porque eu não consigo ver presidente nenhum, e vou dizer quem disse isso. Gustavo Franco e Pedro Malan. Essa conversa está retratada num livro chamado 3.000 Dias no Bunker, do Guilherme Fiuza, onde ele diz o seguinte: não tem importância qual é o ministro da Fazenda. Não tem importância qual é o presidente da República. O que importa é que o país está blindado pelo Banco Central. Então, e eu não vejo como se prometer alguma coisa, sem ser leviano, em relação ao futuro, tanto dessa classe D e E, tá certo? Porque tem limite essa política de transferência de renda, e a classe C, que está crescendo, sabendo que a classe A e B está diminuindo, tá certo? Como é que fica o seu, e a palavra é essa, enfrentamento com a política do Banco Central. Com a política do Banco Central. Isso eu considero o coração de qualquer candidato que queira apresentar algo um pouco diferente. E não ficar no varejo da política. Está dando a bandeira para o candidato. Não, eu estou dizendo aquilo, aliás, isso já foi dito, na sua primeira candidatura. Com clareza. Então, vamos ver agora. A questão básica é a seguinte: 8 anos depois. O Brasil precisa sustentar um nível de crescimento econômico superior à soma do ganho de produtividade mais a chegada de jovens ao mercado de trabalho. Isso é um número, porque ganho de produtividade é trocar gente por máquina, né? Troca gente por máquina nos bancos, troca gente por máquina na agricultura, troca gente por máquina no comércio, etc, etc. Isso aumenta a produção e diminui os empregos. Então o Brasil precisa crescer com suficiência para cobrir esse ganho de produtividade e cobrir o ganho de 2.600.000 moças e rapazes que chegam por ano ao mercado de trabalho com graves problemas de qualificação. Então, na minha proposta, e evidentemente isso é muito cedo para falar proposta de candidato a presidente, eu luto por isso hoje. O Brasil tem que inverter, e tem um pouco de resposta para você, Amadei. O Brasil tem que inverter a lógica hoje da política econômica, do modelo. O Brasil hoje não tem por meta crescer. Não tem. Não, o objetivo estratégico do país não é crescer. Há quem diga Crescer que tem um limite. é um subproduto. Exatamente. Crescer é um subproduto de uma lógica que pretende abstrair a política, como se a política fosse por si ineficiente, corrupta, fisiológica, etc, etc. E os tecnocratas luminares do mundo financeiro, desses interesses rentistas, tivessem, sem controle social nenhum, a capacidade de, imunes à corrupção, ineficiência, incompetência, fazerem o destino superior da nação avançar. Isso é mentira. Isso é mentira. Então, hoje, qual é a lógica? Você tenta eliminar a política botando a economia toda num piloto automático. Para a inflação, inflation target, que é meta de inflação ajuizada com um ano de antecedência e perseguida unilateralmente pelo Banco Central com a taxa de juros. Isso é uma estupidez absoluta. Quer dizer o quê? Que nós vamos afrouxar a inflação? Não. A inflação tem que ser zero. Tá certo? Mas não se pode dizer que taxa de juros tem efeito sobre o preço administrado pelo governo. Que taxa de juros tem efeito sobre preços que subiram no mundo por conta da presença da China comprando feijão, comprando milho, comprando soja, comprando biodiesel, seja lá o que diabo for. Não se pode dizer que tem efeito sobre enfim, essas coisas que a taxa de juros não influencia, que é tal demanda agregada. Segundo, qual é o câmbio? O câmbio
é um preço relativo importante, deve ser flutuante. Perfeitamente. Só que se você põe em descoordenação, a taxa de juros é tão alta que você artificializa o câmbio em desfavor estratégico do país. Está errado? Não o conceito, mas está errado a descoordenação. Terceiro, a questão do superávit primário. Eu perguntei, o Lula me pediu uma vez, perguntei ao presidente do Banco Mundial, presidente, pode faltar energia num país como o Brasil? Ele olhou para mim assim, pergunta estranha é essa? Não, é uma pergunta para encaminhar um raciocínio. Ele disse, o que é que o senhor quer? Que eu diga que sim? Não, eu quero que o senhor me responda sim ou não. Ele disse, claro que não. Então não é possível afirmar que o país tem que produzir 3,75% de sobra de dinheiro, ponto. E eu disse para ele, e se for uma guerra? E se for uma calamidade? E não é só isso, é um conjunto de coisas. Então essas variáveis estão em descoordenação. Então o objetivo estratégico de uma plataforma para o Brasil é crescer a menor inflação. Que a propósito é o mandato do FED norte-americano. Isso, então, elimina, ou pelo menos relativiza, a posição do Banco Central. Em nenhuma circunstância eu aceito. A sua política fiscal não é passiva, então? Não, não pode ser. É isso que eu estou... Não pode ser, até porque, repare bem, não. É completamente. Veja bem, você economiza... E também divergiu aqui do presidente quando ele disse que o superávit primário é intocável. Na manutenção preventiva de 1 quilômetro de estrada e deixa a estrada esburacar. Aí você tem que recuperar a estrada por 2 milhões de reais. Esta economia de 200 mil não é economia, é deseconomia. O Brasil está assim. Então a sua divergência aqui com o presidente Lula não é lateral, não. Não é lateral, é central. Não é central. Agora, não é com o presidente Lula, porque ele adotou uma fórmula que eu acho brilhante, eu aprendi muito com ele. O que ele fez? Ele sabe que a condição relativa na vida brasileira é hostil. Ele viu como é que ele me passou para a esquerda dele no processo eleitoral, com aquela carta aos banqueiros que eu chamava, que era carta aos brasileiros. Conversamos e rimos sobre isso muitas vezes. Eu cometi um erro. Qual foi? Eu comecei a dar detalhe de que é que eu pensava em fazer. Despertei todos os antagonismos sem poder fazer nada para mostrar o benefício daquilo que eu estava defendendo. Ele fez o oposto. O que ele faz? Ele então não tem ideia, ele media. Ok, deputado. Infelizmente, o programa é especial, foi maior do que os programas, quer dizer, tradicionais do formato que é o Cena Pública. Isso se explica, repito, além da sua presença, que é muito importante. Também estamos num pleno festejos, digamos assim, dos 34 anos da TV Ceará, e essa é uma proposta de fazer programas especiais com personalidades como o senhor. Eu quero encerrar o programa agradecendo a sua participação, a exemplo do que faço com o Alberto Amadei, mais uma vez, que nos dá uma grande contribuição, o Luiz Sérgio Santos também, e em especial você, telespectador, o nosso convite para um próximo Cena Pública. Muito obrigado e até lá.